comentário que pode provar que ele quer apagar parte do seu passado, e esse é só um ponto que eu separei para o vídeo de hoje sobre Kerem Bürsin. Tem também uma estrela em Baku que pode ser puro mérito ou puro marketing, um silêncio sobre Hande Erçel que incomoda muita gente. Então fica comigo hoje até o final, porque a gente vai analisar cada ponto com muita calma. Então sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. É quadro novo por aqui, se chama Fique ou Fato. Eu trago alguns pontos que vocês estão comentando nos meus últimos vídeos aqui no canal e juntas a gente separa o que é fic, aquela história que o fandom criou, do que pode ser fato de verdade. E aqui no canal sempre foi uma troca. Vocês comentam, eu leio, e muitas das coisas que eu trago aqui nasce direto dos comentários de vocês. Esse quadro pode até virar rotina aqui no meu canal, e quem vai decidir isso, claro, são vocês. Bora lá para o primeiro ponto, a suposta estrela comprada. O Kerem Bürsin ganhou uma estrela do Sia Breeze. A informação tá aqui, nesse vídeo que está nos cards. Isso foi em Baku, no Azerbaijão. E o nome dele foi parar ao lado de nomes como Rick Martin, Will Smith. E o tratamento que ele recebeu foi digno de estrela internacional. Foi chamativo e também foi digno de comemoração. O fato, para muitos fãs, isso é um reconhecimento merecido. Ele tem a carreira dele, ele tem projetos fora da Turquia, é reconhecido em diversos países e faz mais do que sentido ele ser honrado com essa estrela. E existe também um detalhe que vale a nossa reflexão. Muitas dessas calçadas da fama funcionam com patrocínios de marca. Vocês podem ver que durante algumas imagens há diversos patrocínios atrás. São essas parcerias comerciais que movimentam aí o mercado. E isso não tira o mérito do reconhecimento. Só é que isso é uma lógica, gente, diferente de receber um prêmio de uma crítica com um júri. São coisas completamente diferentes. A gente tem que ser justa e reconhecer que o carinho que ele recebeu lá no Azerbaijão foi genuíno. Vocês podem ver pelas imagens que estão por aí o carinho que ele recebeu do público. É importante a gente, como parte do público, entender que esse não é um prêmio de mérito avaliado aí por júris, porque existem sim muitos atores na Turquia que também merecem essa estrela, mas aqui a gente não tá falando de um prêmio de crítica, entende? As duas coisas são bonitas, mas as duas coisas não são a mesma coisa. E nem por isso que deve-se tirar o mérito dele. Vocês há de reconhecer que se todo mundo nessa Turquia tiver uma estrela na calçada da fama, vocês concordam que não vai ter o mesmo valor? Mas antes de continuar, se você está gostando até aqui sobre os pontos levantados, já deixa seu like e deixe sua opinião também nos comentários. O passado que ele parece deixar para trás. Vamos para o contexto. Esse comentário chamou a atenção no último vídeo do Kerem. Uma fã que escreveu em georgiano comentou sobre uma entrevista antiga dele. Segundo ela, quando ele o questionou sobre Sençal Kapamã, anos lá atrás, ele teria dito que já nem se lembrava direito. Só que aí neste mesmo bate-papo, ele lembrou de detalhes de um outro trabalho ainda mais antigo que Sençal Kapamã. Importante dizer que eu não tenho esse vídeo dessa suposta entrevista. Então vamos tratar aqui como sendo uma opinião de uma fã. E aí tem outros comentários de uma outra fã comentando também algo parecido. Por que que o Kerem quase nunca menciona Hande Erçel quando ele fala sobre o sucesso da carreira dele? Nós temos duas situações diferentes, mas que juntas formam aí um padrão que parte do fandom não deixou passar. Aqui o dilema, o lado fato, tudo isso pode não ser somente uma questão de esquecimento, e sim de estratégia. Eu vejo muito isso acontecer do ator querer se distanciar de um projeto que mudou a carreira dele. E acredito que o mesmo também segue para Hande Erçel, nesse caso falando de Sençal Kapamã. Esse projeto foi um projeto que explodiu a carreira de ambos, e eu acredito que seja até por isso que, para parte do público, exista aí uma dívida de gratidão que não é dita em voz alta. Quando eu falo de outros atores quererem se distanciar, veja aí um caso que é muito famoso, né? O Harry Potter, por exemplo. Aquele ator, ele trabalhou muito para tentar
se desvincular da sua carreira como Harry Potter para não ficar marcado, porque foi um projeto que, né, bombou, apesar de eu não ter assistido. Outro também é o Crepúsculo. Aquele ator, a mesma coisa. Então, eu vejo comportamentos em relação aos atores turcos que seguem essa mesma linha estratégia, tá? Esse é um ponto. E por outro lado, gente, às vezes as coisas podem até ser mais simples do que elas parecem. Os anos vão se passando, os detalhes vão ficando para trás. Muitas pessoas não se lembram assim com muita clareza do que aconteceu. Esquecimento também é um ponto. A carreira de um ator não pode ser feita por um único projeto. O Querem tem projetos antes de Senchal Capamã e depois de Senchal Capamã. Cobrar isso da parte dele, que seja mencionado com frequência, seja um projeto, seja uma ex-parceira de trabalho, anos depois, gente. Também pode ser uma projeção, uma expectativa do público do que, de fato, uma falta de gratidão. A minha opinião, sendo bem sincera, isso daí é o tempo seguindo o curso dele. Por questões estratégicas, por não querer ficar taxado por ser um ator de um único trabalho. Eu entendo o incômodo de quem acompanhou o projeto e de quem sente de que Senchal Capamã para ele já é uma página virada. Mas as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo e Querem Bürsin tem boleto para pagar, gente. Ele precisa de trabalho. Ele precisa movimentar a carreira dele. Aí tem esse comentário sobre um suposto affair do Querem Bürsin. Gente, essa informação não tem nenhuma fonte confiável por trás, tá? Eu confesso que eu até achei engraçado. O último status amoroso de Querem Bürsin foi sobre o término silencioso entre ele e a influencer Celine, que começou lá no começo do ano, em Capadócia, numas viagens, no inverno, e que com o tempo os dois foram sumindo aos poucos das redes sociais. É isso, gente. São teorias diferentes, são leituras diferentes, mas no fim, cada um é que decide o que é fique e o que é fato. Me diz aqui nos comentários quais pontos marcam mais você e se esse tipo de análise, sem exagero, é a sua praia. Já deixa aí seu like, seu comentário, sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.